Olá, obrigado pela sua atenção. Kleber Campos aqui do portal Como Jogar nas Loterias. Hoje nesse vídeo eu vou te mostrar como que podemos jogar na Mega Sena com 10 números e vamos pagar por isso muito menos do que R$ 735. Esse vídeo aqui pode ser importante também caso você tenha alguma dúvida sobre a metodologia de fechamentos combinatórios e quais são os benefícios para se jogar com esse método. Vou pegar um exemplo bem simples aqui, um exemplo da Mega Sena, 10 números. Se você marcar 10 números num único volante, aqui da Mega Sena, e for lá na lotérica, hoje você paga R$ 735. Mas por que você paga tudo isso por um único jogo de 10 números por volante? 10 números por volante é possível fazer 210 combinações diferentes uma da outra de 6 números por volante. E quanto que custa um jogo de 6 números por volante? Custa hoje R$ 3,50. Então, 210 combinações de 6 números por volante vezes R$ 3,50 equivale exatamente a R$ 735. Então, quando você marca 10 números num único volante, na verdade, você está comprando 210 combinações de 6 números por volante em cima da escolha de 10 números. Só que em vez de você marcar 210 jogos de 6 números por volante, simplesmente você marca 10 números num único jogo e paga por isso R$ 735, que equivale às mesmas 210 combinações, tá ok? Então é por isso que um jogo de 10 números por volante você paga exatamente R$ 735. Então a partir de agora eu vou te mostrar como que podemos jogar com os mesmos 10 números utilizando a metodologia de fechamentos combinatórios e vamos pagar por isso muito menos. 10 números. Eu vou escolher 10 números aqui, um exemplo didático. Vamos supor que eu queira jogar com essa sequência aqui de 10 números. Número 1, 2, 24, 25, 33, 39, 40, 46, 51 e 52. Conforme eu informei, 10 números é possível fazer exatamente 210 combinações de 6 números por volante, ok? Então vamos imaginar que esse círculo aqui contém as 210 combinações de 6 números por volante dessa sequência de 10 números, perfeito? Se eu quiser montar um jogo utilizando a metodologia de fechamentos combinatórios, acertando 6 números daquela sequência ali e quiser ter um bilhete, pelo menos um bilhete premiado com 5 pontos, sabe quantas combinações dessas 210 que nós vamos precisar? Apenas 14 combinações. Então imagine esse círculo aqui agora, tem as 210 combinações da mesma forma. O que a gente precisa fazer? Tirar 14 combinações daquele conjunto de 210 e acertando 6 números do resultado dentro daquela sequência de 10 números, que é essa sequência aqui, uma dessas 14 combinações vai garantir matematicamente pelo menos um bilhete premiado com 5 pontos. Veja a economia que a gente consegue fazer utilizando a metodologia de fechamentos combinatórios. Você joga com 10 números da mesma forma e acertando 6 números do resultado, com esse exemplo aqui, com apenas 14 jogos a R$ 3,50 vai dar um total de R$ 49, acertando 6 pontos, um desses 14 jogos já garante matematicamente pelo menos um bilhete premiado com a quina. É claro que existe uma fórmula matemática por trás disso, não é simplesmente montar as 210 combinações, separar 14, precisa selecionar as combinações corretas para que se tenha garantia matemática informada, ok? Próximo exemplo. Os mesmos 10 números, 210 combinações, sempre eu vou considerar 210 combinações em cima daquela escolha de 10 números. Se eu quiser acertando 6 números do resultado dentro daquela sequência e ter um bilhete premiado com 4 pontos, sabe quantas combinações a gente precisa? Apenas 3 combinações. E 3 combinações a R$ 3,50, R$ 10,50 para registrar essas 3 combinações lá na lotérica. Então, com a metodologia de fechamentos combinatórios, com esse exemplo aqui, a gente consegue jogar com 10 números e escolhendo 6 números daquela sequência ali, apenas 3 combinações do conjunto de 210 são as 3 combinações corretas, conforme eu falei. Não é simplesmente só selecionar 3 combinações, precisam saber quais são essas 3 combinações, por isso que existe uma fórmula matemática do fechamento combinatório e já garante pelo menos um bilhete premiado com a quadra, desde que acerte os 6 números do resultado dentro do conjunto de 10. Mais um exemplo aqui com você.
Acertando 5 números, se quiser ter um bilhete premiado com a quina, vamos precisar de apenas 50 combinações. E 50 combinações a 3,50, R$ 175. Ou seja, joga-se com 10 números, sai o resultado. Se tiver 5 acertos dentro daquela sequência de 10, com apenas 50 jogos, a gente consegue segurar matematicamente pelo menos um bilhete premiado com a quina e vários bilhetes premiados com a quadra também. Ou seja, pega a quina e vai garantir também alguns bilhetes premiados com a quadra. Mais um exemplo aqui com você, jogando sempre com 10 números. Acertando 4 números dentro daquele conjunto de 10. Se quiser ter a quadra garantida, precisa de apenas 20 combinações. E 20 combinações a 3,50 você paga hoje R$ 70. Então você joga com 10 números da mesma forma, escolheu 4 números daquela sequência de 10. Desse exemplo didático aqui, com apenas 20 combinações, é possível garantir pelo menos um bilhete premiado com a quadra. Agora eu quero que você faça uma conta rápida aqui comigo. Vamos supor que você tenha R$ 700, R$ 735 para jogar na Mega Sena. Você pode simplesmente marcar 10 números no único volante, pagar por isso R$ 735, ou utilizando a metodologia de fechamentos combinatórios, com R$ 700 você consegue montar 10 séries de 10 números, cada uma das séries. Em qualquer uma das séries, acertando 4 números do resultado, você já garante matematicamente pelo menos um bilhete premiado com a quadra. Acertando 5, vários bilhetes com a quadra, com possibilidades de bilhetes premiados com a quina também. E acertando 6 números do resultado, com apenas 20 jogos, que eu vou te mostrar aqui dentro do portal, já garante pelo menos 15 bilhetes premiados com a quadra, altíssimas chances de premiações de quina e tem quase 10% de probabilidades de um bilhete premiado com a Sena. Eu vou te mostrar um exemplo didático utilizando esses mesmos 10 números aqui, através aqui do nosso sistema do portal Como Jogar nas Loterias, ok? Eu já conectei aqui dentro da minha conta, dentro do portal Como Jogar nas Loterias, estou com o fechamento aqui aberto, onde você joga com 10 números em jogos de 6 números por volante, precisa de apenas 20 jogos e tem a garantia matemática acertando 4 números, pelo menos um bilhete premiado com a quadra. E para isso vamos pagar hoje lá na lotérica R$ 70. Das garantias desse fechamento combinatório. Acertando 4 números, matematicamente pelo menos um bilhete premiado com a quadra. Acertando 5 números do resultado, de 5 a 7 bilhetes premiados com a quadra, quase 40% de probabilidades de um bilhete premiado com 5 pontos. E acertando 6 números do resultado, pelo menos 15 bilhetes premiados com a quadra, 95% de probabilidades de 2 a 3 bilhetes premiados com a quina e quase 10% de probabilidades de um bilhete premiado com a Sena. Eu vou escolher os mesmos 10 números que eu coloquei no começo do vídeo, aquela sequência de 10 números, 1, 2, 24, 25, estou com a minha colinha aqui, 33, 39, 40, 46, estão faltando mais 2 números, 51, 52. Basta clicar nessa opção aqui agora de montar os jogos. O que o portal fez pra gente? Vou mostrar com esse outro formato aqui. Ele montou todos os 20 jogos utilizando a metodologia de fechamentos combinatórios, jogos de 6 números por volante, em cima da minha escolha de 10 números. Então o primeiro jogo é essa sequência aqui, número 1, 2, 24, 25, 40 e 51. Jogo de número 2, 1, 2, 24, 33, 39 e 51. Você pode ver que todos os jogos contêm 6 números por volante, em cima daquela sequência de 10 números que eu escolhi. Então agora eu vou clicar aqui em salvar os jogos, para fazer uma simulação aqui com você. 20 jogos Mega Sena. Salvei o jogo. E agora eu vou fazer uma simulação de resultado aqui com você. Simulando o acerto de 4 números, de 5 e de 6 números, tá ok? Então vamos lá. Ele já está posicionado aqui em cima do fechamento que eu acabei de salvar. Aqui está configurado o valor da quina, mais de R$42 mil, foi no concurso 21,58 e a quadra R$ 751. Primeira simulação, acertando 4 números do resultado. 1, 2, 3, 4. Ou seja, acertei 4 números do resultado e errei 2 pontos. Vou clicar aqui em conferir o resultado. Vai aparecer pelo menos um bilhete premiado com a quadra. Conferir o resultado. Um bilhete premiado com a quadra. Vou te mostrar qual que é esse bilhete premiado. Clicar nessa opção aqui.
é o jogo de número 16, que tem a sequência 2, 25, 33, 39, 46 e o 51. Mais uma simulação aqui com você, com acerto de 4 números. E 2 números que eu errei, nesse caso o número 11 e o 21. Conferir o resultado, novamente, um bilhete premiado com a quadra. Acertando 5 números do resultado, vou ler novamente aqui com você. Nós temos de garantia de 5 a 7 bilhetes premiados com a quadra e quase 50% de probabilidades de um bilhete premiado com 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos, está informado aqui, 5 acertos, e o número que eu errei, nesse caso aqui o número 11. Conferir o resultado, 7 bilhetes premiados com a quadra. Total geral aqui, mais de R$ 5.200. Mais uma simulação com acerto de 5 números e o número que eu não acertei. Conferir o resultado, 5 bilhetes premiados com a quadra e uma última simulação com acerto de 5 números. Conferir o resultado, um bilhete premiado com a quina e mais 4 bilhetes premiados com a quadra. Total geral aqui, com essa configuração, quase R$ 46.000. Veja a vantagem que temos jogar com a metodologia de fechamentos combinatórios. Nesse caso aqui, jogamos com 10 números, com R$ 70, acertando 5 números do resultado. Temos quase 50% de probabilidades de um bilhete premiado com a quina. Agora eu vou fazer com você uma simulação acertando 6 números do resultado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que nós podemos ter de resultado? Pelo menos 15 bilhetes premiados com a quadra, quase 96% de probabilidades de 2 a 3 bilhetes premiados com a quina e quase 10% de probabilidades de um bilhete premiado com a cena. Primeira simulação, conferir o resultado. 3 bilhetes premiados com a quina. Total geral aqui com essa configuração, mais de R$ 134.000. Qual foi o custo do jogo? R$ 70. Mas é claro que se você tivesse marcado esses 10 números num único volante, pago por isso R$ 735, e acertando 6 números do resultado, você seria o mais novo ganhador da premiação máxima dos 6 pontos. Mas agora eu te pergunto, você está disposto a pagar R$ 735 para jogar com 10 números num único volante? Provavelmente não é verdade? Então, com a metodologia de fechamentos combinatórios, você tem a oportunidade de jogar com 10 números, nesse caso aqui, vai pagar por isso apenas R$ 70. E acertando 6 números do resultado, você pode ter um resultado muito parecido com esse aqui, tá ok? Mais uma simulação aqui com acerto de 6 números do resultado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Conferir o resultado. 15 bilhetes premiados com a quadra. E uma última simulação aqui. 2, 3, 4, 5, 6 acertos dentro do conjunto de 10. Conferir o resultado. Novamente, 3 bilhetes premiados com a quina e 7 bilhetes premiados com a quadra. Total geral aqui, mais de R$ 133.000. Muito bom, não é verdade? Hoje nesse vídeo nós vimos como que a metodologia de fechamentos combinatórios pode nos ajudar a aumentar as nossas chances de melhores resultados, as nossas chances de ganhar nas loterias. Nesse caso aqui é possível jogar com 10 números, com apenas R$ 70 e acertando 4 números do resultado, garantia matemática de pelo menos um bilhete premiado com 4 pontos. Agora eu te pergunto, existe algo que te impede de começar hoje mesmo a utilizar a metodologia de fechamentos combinatórios para aumentar a sua chance de ganhar nas loterias? Talvez não. Talvez hoje seja o grande dia para você começar a utilizar a metodologia e aumentar as suas chances de ganhar nas loterias. E muito obrigado, sou Kleber Campos e eu te vejo no próximo vídeo. Um abraço!